aceitei inscrever-me num desafio muito complexo, não é? Porque não tive muito tempo para estudar as apresentações, basicamente estive agora a segui-las como vós, portanto estou praticamente no mesmo patamar, mas pronto, vou dar o meu melhor. Portanto, começo pela Cláudia. A Cláudia disse que, logo no início, disse que vivem, creio que se pode aplicar à generalidade da comunidade, vivem anos duros, anos difíceis, mas que as pessoas, leia-se os professores, continuam entusiasmados, se eu bem entendi. E a minha primeira reflexão é: o que é que está a entusiasmar os professores? O que é que os está a mobilizar? O que é que os está a conectar para um projeto que certamente os interpela, os desafia, exige muito deles? Aliás, começou a dizer que era duro. Era duro. Ok. Mas, não obstante, estão entusiasmados. Portanto, o primeiro tópico é: o que é que pode gerar o entusiasmo nos professores? Segundo tópico, e depois poderei fazer nova ronda se tiver tempo. O segundo tópico tem a ver com aquilo que a Cláudia nos disse. Enfim, isto é uma comunicação muito densa e rica, e portanto tenho dificuldade em escolher, mas falou aqui nos roteiros, também dava aqui pano para manga, desafios, bom. Falou também aqui nos grupos variáveis de alunos. Eu talvez pegasse nesse tópico. Como é que organizam esses grupos variáveis de alunos? Segundo que critérios? Segundo que tempos? Segundo que duração? Bom, deixava-lhe estas duas notas. Para o Cesário, pronto, eu também duas notas, não tenho tempo para mais. Bom, o Cesário deu um destaque grande à centralidade de nós ouvirmos os alunos. E a reflexão que eu fiz para comigo mesmo, e que interpela agora o Cesário, é: quem ouve, quando ouve, como ouve, e que efeitos tem essa escuta, vamos dizer assim, na vida escolar dos alunos, nas aprendizagens dos alunos e na avaliação dos alunos. Era o primeiro tópico. O segundo, como tenho que escolher, não posso escolher todos, o Cesário falou que, e aliás terminou com um Dewey, remetendo sempre para esta questão, nós não podemos ensinar esta geração de adolescentes e de jovens como ensinávamos há 50 anos atrás. E, portanto, temos que os desafiar, temos que os interpelar, temos que os cativar, usando certamente novas metodologias, novas dinâmicas, novas propostas de trabalho em contexto de aula. E o tópico era se nos podia falar um pouquinho mais nestes projetos e nestes desafios, qual é a sua natureza, se são disciplinares, são interdisciplinares, são transdisciplinares, se recorrem a uma diversidade tipológica de projetos e desafios, e como é que os alunos, do modo geral, não é, se posicionam, qual é a disposição dos alunos face a esta pedagogia mais interpelante, mais desafiante, porque nós também sabemos que alguns alunos não aderem muito, pelo menos a priori, e gostam mais de estar sentados a ouvir. Bom, como é que vocês lidam com isso e qual é o efeito que esta pedagogia mais interpelante, mais ativa, provoca nos vossos alunos? Por fim, em relação ao João, aqui a centralidade, aliás, isso está presente em todas as intervenções,
está presente a presença do aluno e daquilo que nós queremos fazer dele. Queremos fazer dele uma pessoa consciente, uma pessoa competente, uma pessoa responsável, uma pessoa solidária, uma pessoa que não se cumpre em obedecer àquilo que o mandam fazer, mas que se autorregula, que é criativo, que é proativo, que é reflexivo, que é consciente, que é participativo. E o tópico que eu lanço ao João é como é que traduzem estas dimensões tão importantes no ato educativo na classificação, para usar o termo, para fugir ao termo de avaliação. Eu sei que avalia, mas como é que estas dimensões, que são centrais na formação do ser humano, e nomeadamente numa escola católica, como é que se operacionaliza? Nós vimos aqui uma grelha no fim, que o João apresentou, okay, onde isso é operacionalizado, certamente. Tem, aliás, uma escala associada, certamente. Mas como é que isto entra, como é que isto joga com as notas, vamos dizer assim. Com as notas que o António José Saraiva, já em 1943, num célebre ensaio, A Escola, Problema Central da Nação, faz uma diatriba absolutamente brutal em relação à questão das notas. E só andávamos aqui à procura das notas, o aprender parece que não interessa, o conhecimento parece que não interessa. Bom, como é que fazem esta ligação? E o segundo tópico, o João falou também numa construção conjunta de critérios de classificação, se eu bem anotei, e falou também na autoclassificação, falou também en passant na heteroclassificação, se não se percebi bem, não é? E depois falou na concertação, quer dizer, como é que operacionalizam a heteroclassificação e como é que fazem a concertação, como é que produzem a classificação dentro desta lógica auto-hetero e dentro da dinâmica da concertação. Eu peço-vos desculpa, eu acho que não me desviei muito daquilo que vocês foram dizendo. Tentando ir ao encontro aqui das interpelações, em primeiro lugar, fazendo aqui uma precisão, quando eu comecei por referir que estes anos foram duros, estava a falar mesmo de todas as comunidades educativas. Eu duvido que haja aqui alguém que esteja qualquer que seja o seu papel numa comunidade educativa, e de certeza que há aqui pessoas também em papel duplo de pais, não é? E de educadores e de professores ou de não docentes, que não tenha tido anos desafiantes. Para quem estava ao mesmo tempo a inovar e a tentar trabalhar de outra maneira, houve esse adicional. Perguntava-me como é que é possível manter o entusiasmo quando se está ao mesmo tempo a ensinar e a aprender. Estamos sempre a ensinar e a aprender, mas eu, como quase toda a gente, trabalhei mais de uma dúzia de anos, independentemente do tempo em que também estive a fazer alguma coisa em investigação, com turmas, com a unidade de turma. E perguntava-me como é que seria possível trabalhar com outra unidade, com uma unidade de ano. E depois então fui participar, ou estou a participar nesta mudança e aproveito para ligar o entusiasmo àquela segunda questão. Como é que nós trabalhamos na prática? Como é que isto se operacionaliza? Nós entendemos o ano como uma grande referência, ou o grupo extra grande, digamos assim, e temos, quando falo em geometria variável, quer dizer o quê? Que os alunos são agrupados tendencialmente trabalham interdisciplinarmente em grupos de 50 com um trio de professores de valências diferentes, de áreas de especialização diferentes. Quando têm tempos disciplinares, porque também os têm, não trabalham apenas em interdisciplinaridade, têm tempos disciplinares também de várias disciplinas. Trabalham em grupos de 25 e têm uma relação personalizada com um professor tutor em grupos de, no máximo, 16. Como é que isto se pode traduzir numa mancha de um horário semanal, que é aquilo que nós temos também um pouco como referência normalmente? Estes alunos têm
dias com... a nossa unidade de tempo são 50 minutos, tem dias com 3 tempos disciplinares, por exemplo, e os restantes, os outros 5, tempos de roteiro. E todo o ano tem esta organização cronológica, digamos assim. Depois há momentos do ano também que paramos, por exemplo, uma semana e fazemos projetos transversais. Isto exige uma planificação no final do ano anterior e no início do ano seguinte, e existe também aquilo que nós temos, que é tempo semanal para, em equipa de ano, programar e, de alguma forma, harmonizar as atividades nos diferentes grupos. Haverá mais a dizer, mas só para se perceber como é que é a mecânica deste trabalho. Aquilo que nós chamamos o roteiro é como que um guião, uma unidade temática interdisciplinar que se integra, não é? Que é a soma, que se soma e que constrói uma narrativa de ano. O 8º ano, por exemplo, a título de exemplo, que tem 7 roteiros num ano, nós trabalhamos por semestre, tem narrativas relacionadas com os pontos comuns, com os denominadores comuns, que quando fizemos este primeiro trabalho de interdisciplinaridade encontramos entre as várias disciplinas. Nós não podemos deixar de ter como referência as aprendizagens essenciais, e que é o referencial nacional, e depois temos os nossos próprios objetivos quando desenhamos esse currículo. E, portanto, é assim que vamos trabalhando, vamos tendo uma narrativa que é, se calhar, subliminar sobre a adolescência e sobre a forma como todos estes temas e este conhecimento vai ao encontro daquilo que é a nossa vida e a experiência dos alunos. É isto. Eu vou só pegar um bocadinho nesta questão do entusiasmo e, sobretudo, o entusiasmo dos professores e o entusiasmo também dos próprios alunos. Eu acho que advém de uma coisa que é muito importante, que é do nível da autonomia que chega à escola, que chega à sala de aula, que chega aos professores e, sobretudo, que faz com que eles sejam também agentes da mudança. Em determinado momento somos sempre questionados e os nossos pares questionam-nos também porque é que vamos mudar. Mudar para quê? Já se mudou tantas vezes, depois parece que ficamos na mesma. Se a mudança resultar de dentro, se for um impulso interno, eu acho que isso traz-nos, sobretudo, esse nível de entusiasmo e, sobretudo, de responsabilidade. Não podemos descolar uma coisa da outra. Ouvir os alunos. Ouvir os alunos é fundamental e, sobretudo, dar-lhes espaço para que este momento de eles serem ouvidos seja efetivamente uma escuta ativa. Uma escuta ativa entre eles próprios, porque eles têm que aprender a ouvir-se e têm que aprender a respeitar a opinião dos outros, e nós também temos que os ouvir e também temos que perceber de que forma é que aquelas opiniões, aquelas sugestões têm impacto no funcionamento de uma escola ou de uma organização. Aí podemos ter várias formas para nos organizarmos, desde as assembleias de turma, que funcionam, as assembleias de ano, as assembleias de escola. E às vezes ficamos muito espantados, porque... E eu trouxe deliberadamente um exemplo de primeiro ciclo, porque temos sempre esta perspectiva, alguns de nós temos ainda esta perspectiva que no primeiro ciclo as crianças não se sabem autoavaliar. Não é verdade. Já na educação pré-escolar elas sabem verdadeiramente também autoavaliar-se. E, portanto, temos que desmistificar esta questão e, sobretudo, em escolas que não são escolas de grande dimensão, é possível ter uma organização em que os alunos têm a assembleia uma vez por semana, na sexta-feira, e são eles que dirigem, são eles que elencam os aspectos e os temas que devem ser discutidos e abordados, são eles que discutem, são eles que propõem soluções e depois cabe-nos a nós também ir ao encontro daquilo que são as propostas. Se tem impacto direto na avaliação, acaba por ter a partir do momento que isto faz emergir um conjunto de competências que vêm associadas ao perfil do aluno e que são depois valorizadas também nas outras dimensões disciplinares. Falar aqui em desafiar e cativar para novas metodologias. Os nossos jovens são uma geração que eu costumo dizer às vezes que é uma geração espontânea ou a geração iogurte. Pronto, tem um período curto de validade e o período de atenção também não é muito longo. Mas o grande e o grave problema é que nós, enquanto adultos, estamos quase a ficar no mesmo registro deles e, portanto, em determinado momento, o nosso nível de concentração, o nosso nível de atenção, agora quase que, diria assim, se estivesse no auditório da escola malta, se estiverem muito cansados, vamos todos levantar os braços e dizer "ai!", agora que levantam os braços e já estamos todos recentrados aqui um bocadinho e voltamos a ficar. Mas esta questão... Sobretudo quando falamos em oficina de projetos, sobretudo quando nós estamos também organizados em semestres e realizamos 4 projetos por ano, 2 projetos por semestre,
São projetos transdisciplinares, vou ser mais humilde, interdisciplinares. Havemos de chegar à transdisciplinaridade verdadeiramente, mas são projetos interdisciplinares e que visam determinadas áreas que são fundamentais, desde a língua, cultura, património, desde a questão da STEM, da ciência e tecnologia, a matemática, desde a questão do bem-estar, a saúde e o ambiente, e ainda também um outro projeto na área das expressões artísticas com tudo isto. Se nós pensarmos que transferimos para eles, alunos, a capacidade deles também dizerem de que forma querem concretizar estes projetos, de que forma se vão organizar em grupo, quem dentro dos grupos vai assumir determinados papéis, quem dentro do grupo vai ser também a pessoa que depois vai transmitindo a informação e que vão rodando entre si. Há, se calhar, um conjunto de competências que todos percebemos que são competências para a vida e que vão muito para além das competências de cariz académico, ou escolar, ou disciplinar. Sobretudo, e em primeiro lugar, a questão do pensamento crítico. Eu insisto nisso porque me parece fundamental. Serem habituados desde cedo a questionar, a pensar, a dizer qual é a sua opinião e, sobretudo, a terem argumentos para isto. E dizem-me vocês como é que conseguimos fazer isto. Trouxe-vos o exemplo do primeiro ciclo com aquele conjunto de horas, mas se vos falar, por exemplo, no exemplo do segundo ciclo, o segundo ciclo tem a oficina de projetos de filosofia. E a filosofia é um professor do secundário que vai lá trabalhar na oficina de projetos. E trabalha com eles. E sobretudo trabalha nas questões dos valores, das atitudes, do respeito, mas dando-lhes também capacidade para eles saberem argumentar. Como expor a minha ideia, como argumentar, como dizer a tua opinião é a tua, eu respeito, mas eu acho que temos de a explorar num outro sentido. E, portanto, esta questão do pensamento crítico é fundamental. A questão da autonomia, não temos a maior dúvida que os alunos ficam muito mais confiantes, desenvolvem autonomia. A autonomia de pesquisa, a autonomia de saber selecionar informação, que não seja só a Wikipédia, sabe Deus quem validou aquela informação que lá está, que nem sempre é a mais correta. Mas a autonomia é fundamental e depois a questão da comunicação. Falarmos hoje, sobretudo, e pensarmos que crianças de 7, 8, 10 anos que estão na escola vão sair para o mundo do trabalho daqui a 15 anos, que profissões vão eles desempenhar? Que competências? Que conhecimento? E o conhecimento que eu vou precisar é o conhecimento que hoje é tido como conhecimento científico e que, se calhar, daqui a 15 anos está integrado e incorporado e que é senso comum e que já o absorvemos, já o integramos. É isso que tem feito com que os nossos currículos, em muitas circunstâncias, faça com que aprendizagens que nós fazíamos em determinado ano de escolaridade, enquanto fomos alunos, tivessem baixado para outros níveis de escolaridade mais baixos. Porque já estamos noutros patamares de desenvolvimento do conhecimento. Por isso, a questão da comunicação, do pensamento crítico, da autonomia e a capacidade reflexiva são fundamentais. Eu acho que temos que investir neste processo. Se é um processo que os alunos agarram, regra geral, agarram, pode haver alunos que às vezes não estão tão motivados para trabalhar de forma cooperativa e colaborativa, mas isso também tem que ser ensinado. Eu não posso esperar que ele aprenda sozinho ou que não treine. E tem que treinar esta competência. Por isso, o desafio é grande, mas chegarmos ao fim e percebermos, sobretudo também, que os alunos com necessidades específicas e que em determinado momento são mais reservados, têm menos capacidade de trabalhar autonomamente, quando integrados em grupos heterogéneos, conseguem validar um conjunto de aprendizagens e, sobretudo, como eu costumo dizer com esta imagem, levar a sua mochila do conhecimento para a vida o mais carregado possível de conhecimentos, competências, atitudes que faça deles cada vez melhor cidadão.
duas notas prévias relativamente às intervenções anteriores. Primeiro, o entusiasmo que o professor Matias Alves colocava aqui no centro da mesa, de facto está no cerne do projeto educativo de qualquer escola católica. Estarmos cheios de Deus, efetivamente, é a nossa missão e é o verdadeiro desígnio da avaliação ao serviço do desenvolvimento humano na escola católica. Muito obrigado pelo repto. E agora aquilo que dizias, efetivamente, extraordinário, Césario. As duas questões colocadas pelo professor Matias Alves. A primeira sobre como traduzir esta dimensão na classificação, que também temos vindo a discutir aqui, o dilema da avaliação-classificação. Efetivamente, o que nos motiva é... mais do que a classificação, é efetivamente a evolução da aprendizagem. Contudo, isto tem um impacto direto. Eu digo que, sobretudo, aquilo que nos move, que gasta mais energia, é o trabalho de acompanhamento que o Conselho de Turma, coordenado pelo diretor de turma, vai realizando com cada aluno, em cada dia, em cada momento de aprendizagem, a partir daquilo que vão sendo os resultados e o feedback formativo que vai sendo dado na caminhada cotidiana regular. É claro que, no âmbito da cidadania, do 5º ao 9º ano, a disciplina tem uma avaliação, e a avaliação é feita deste confronto entre a autoavaliação dos alunos e o diálogo, naturalmente, com o diretor de turma sobre os aspectos que são mais relevantes. E ao nível, depois das disciplinas, todas as disciplinas, penso que é comum a todas as escolas, em todas as disciplinas, o domínio atitudinal tem um peso específico para, efetivamente, os alunos perceberem claramente o que é que são os processos de crescimento e aquilo que se espera de cada um. Também, no final de cada momento de avaliação, nós enviamos uma ficha de avaliação aos encarregados de educação e onde cada um destes domínios tem uma avaliação qualitativa. Portanto, para as famílias estarem envolvidos no processo de crescimento, no processo de desenvolvimento de cada um. Relativamente à segunda questão sobre... como operacionalizar esta classificação de instrumentos de avaliação. Bom, o trabalho é feito item a item, partindo do confronto, partindo sempre, diria eu até, de uma nota prévia, que é, atenção, neste segundo momento, o que importa não é quanto é que eu vou ter neste teste, nesta ficha, vamos esquecer isto, mas vamos fazer aqui como que um comitê científico de procurar em conjunto, perante este problema, perante este item, qual é que é a resposta que é cientificamente válida. Não importa aquilo que eu escrevi, portanto não vou aqui fazer a mediação para intermediar pelos meus interesses pessoais, não. Qual é que é a resposta cientificamente válida, item a item. E normalmente a discussão é muito rica. É aqui que normalmente surge aquele brilho no olhar, ou aquele era isso, pois é, falhei aqui. E de facto, vamos vendo que ao longo do ano vai havendo este processo de crescimento crítico, baseado nestes processos de crescimento de pensamento crítico. E depois a questão da concertação é feita normalmente ou entre pares ou então com o professor. Normalmente nós perguntamos qual é que é a classificação que tu propões para o item. É claro que nos itens de seleção a classificação é fechada, não é? Mas nos itens de resposta restrita, normalmente há uma proposta por parte do aluno, imaginando que existem 2, 3, 4 elementos de resposta a alcançar e, caso haja discordância, então aí sentamos-nos ou entre pares ou professor-aluno para averiguar e é também um processo muito rico até para nós professores, no sentido de perceber cenários alternativos de resposta que às vezes naquelas mentes mais criativas passam e que podem ser naturalmente cientificamente válidas.